Ser diagnosticado com esclerose múltipla não é o fim da linha, é só apenas o começo de uma nova trilha. E hoje eu tô aqui com o Nazif, que é a prova viva disso, foi diagnosticado com esclerose múltipla. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre esclerose múltipla, superação e Iron Man. Prazer em ter você aqui, Nazif. Prazer é meu, satisfação. Meu ídolo aqui, inspiração total. Fale aí quem você é. Sou Nacife, cidadezinha do interior de São Paulo, esclerose múltipla, primeiro triatleta da minha cidade. A intenção nossa é inspirar outras pessoas. Da onde que você é? Paraíso, interior O de seu São Paulo. primeiro triatleta da sua cidade. Primeiro triatleta da minha cidade. Esclerose múltipla. Com que idade esse diagnóstico te encontrou e como foi receber essa notícia? Esclerose múltipla me encontrou, eu com 38 anos, com um filho de 1 ano de idade. E o nosso encontro, Não, você é recém-pai ali. recém-pai, meu filho com 1 ano de idade. E o que aconteceu? Que ali... Recebo o diagnóstico de esclerose múltipla, aí a vida deu aquela tumultuada, né? Aquele momento de indecisão, dúvidas. Eu acordei um belo dia com a visão embaçada de ambos os olhos, falei, pô, tem alguma coisa errada. E não é o óculos, limpava o óculos, não era o óculos. E aí foi piorando, a visão cada dia que passava ia piorando, eu ia perdendo mais a visão de ambos os olhos. Desesperador, você perdendo a visão, e aí você foi no médico? Fui no oftalmo, mandei mensagem, falei, Gogô, cara, eu não tô enxergando direito, me atende. Ele falou, Nacife, não, vem aqui que nós vamos ver o que tá acontecendo. Fui lá nele, ele me atendeu, falou, ó, tua visão tá normal, você não tem nada, tá tudo ok. Falei, não, cara, não tá, tem alguma coisa de errado. Fui chato ali com ele, né, incisivo, o que foi muito bom. Aí ele me falou, então seu problema não é nos olhos, seu problema é neurológico. Foi onde eu fui pra neurologista. E aí ela me pediu os exames. Recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla, você passa por uma série de exames. Ressonância magnética, exame do líquor, e é um diagnóstico residual. Existe uma série de fatores até você fechar o diagnóstico. E como é que foi você receber e falar, poxa, eu tenho esclerose múltipla? Eu, no caso, foi em 2017. Para mim, foi assustador. Para mim, na verdade, foi um alívio depois da esclerose múltipla, porque tinha outras doenças que seriam muito piores. Então, meu medo era ficar cego. E as outras doenças, tinha outras 2 doenças que eu poderia ficar cego. E a esclerose múltipla, a chance de eu não ficar cego era remota, muito menor. Com o tratamento adequado, eu falei, nossa, que bom, deu um certo alívio desse lado, mas é desesperador, né? Porque a palavra é muito forte. Quando eu recebi esse diagnóstico, Nazif, eu digo que eu cheguei no fundo do poço. Eu passei por um processo ali depressivo, eu passei por muito pulsoterapia e corticoide, até restabelecer um pouco dos movimentos. Eu tive um sintoma chamado sinal de Lermite, que demorou mais de 8 meses para melhorar. E eu falo assim que eu cheguei no meu fundo do poço. Teve algum momento que você chegou nesse fundo do poço? Cheguei no fundo do poço. Tanto é que um dia a minha esposa falou pra mim que eu tava no fundo do poço mesmo. Logo pós-diagnóstico, né, que é o momento de luto, que a gente fala que a gente fica muito para baixo. A minha esposa, eu tava absorvendo muita coisa de rede social e não estava me fazendo muito bem, né, coisas negativas, né? E aí a minha esposa falou, não, vamos parar, você precisa de um tratamento, né, precisa de ajuda. Aí foi quando eu procurei ajuda, né, psicológica para poder sair do fundo do poço, né? Pra gente ir dando aquele passinho devagarinho. Passo de cada vez. Cada vez, tratamento, corticoide, foi melhorando. Isso foi em qual ano, Nazif? Foi comecinho de 2024. Conversando com o Nazif, quem tem um diagnóstico de esclerose múltipla, parando para pensar na minha vida, existe sempre aquele ponto de inflexão. Pelo menos comigo foi assim, e vendo algumas biografias, que é um dia que as coisas começam a mudar. Foi o dia que eu, saí de casa e dei minha primeira caminhada contigo, Nazif. Como foi isso? Teve um momento marcante? Teve um ponto de inflexão? Teve uma frase? Algo que... Teve sim. O momento marcante para mim foi quando eu tava voltando para minha cidadezinha lá do interior, né? E a gente, todo mundo no carro, e minha mãe preocupada, obviamente, comigo, falou assim, o que nós vamos falar para os outros que você teve? Porque esclerose múltipla é uma palavra forte, ainda mais uma cidade de 5 mil habitantes, né? O que os outros vão pensar? Eu falei, mãe, eu vou falar que eu tenho esclerose múltipla. Não vamos esconder de ninguém, vamos falar que tem esclerose múltipla. Então esse ponto foi um ponto marcante para mim. Que realmente falei, não, eu tenho esclerose múltipla e vou falar que eu tenho esclerose múltipla, né? E não teve uma grande objeção da sua parte logo no início? Não teve. Eu falo isso porque quando eu fui diagnosticado em 2017, eu vou falar que eu tenho esclerose múltipla em agosto de 2019, abertamente. Sim. Eu demoro um processo de mais de 2 anos
Sabe aquela dificuldade de aceitação Sim. e tudo mais? Eu tive muito isso, sabe, Nazif? E é até engraçado, você que tá... Acho que muita gente que me acompanha ali no Instagram tudo, tem um pouco de dificuldade de falar que tem esclerose múltipla, porque a gente sabe de alguns tabus que a gente vive hoje sobre, Muitos. seja no emprego, seja onde for, círculo Na de amizade, na família, seja mulher ou homem naquela dificuldade de encontrar um parceiro, o que ele vai pensar sobre o meu diagnóstico? E aí você falou, poxa, tenho esclerose múltipla, e a partir disso, como é que foi sua vida? Foi muito melhor. Pós-esclerose múltipla, eu sou uma outra pessoa, né? Muito melhor comigo. É difícil a gente traduzir, falar, né? Porque a gente fala assim, como você é muito melhor hoje com a esclerose. Pessoalmente falando, eu sou uma outra pessoa hoje, né? Aprendi muita coisa, comecei a dar valor a muitas coisas que antes a gente não dava. Então absorvi a parte boa da doença. E a gente está aqui hoje porque você tem uma história muito marcante, assim. É o Ironman 70.3. Eu sei, assim, na minha vida, o que representou o Ironman. E como o Ironman, ele chega na sua vida, o que ele representa na sua vida, como que acontece na tua realidade, uma cidade pequena, do diagnóstico de esclerose múltipla, de repente sonhar com um Ironman ali. O que aconteceu? Sendo sincero, não sei como que o Ironman apareceu na minha vida. Tu não sabe? Não sei. Foi alguma coisa que um certo dia eu tava em casa falando, eu preciso fazer alguma coisa para impactar sobre esclerose múltipla, né? Dar voz para a doença, alguma coisa que chame a atenção das pessoas. Esse era o teu objetivo? Meu objetivo sempre foi esse, né? Dar voz e impactar outras pessoas de forma positiva com a esclerose múltipla. Aí tava um dia em casa lá no sofá, falei, pô, vou fazer uma prova do Ironman. Mandei mensagem para um amigo meu, hoje é meu treinador, falei, ô Cabral, vamos fazer uma prova tal, você me dá uma força? Não, vamos embora, vamos para cima, vamos junto. Aí começou a ideia. Para quem está vendo esse vídeo e não sabe o que é um Ironman, o que seria? O que é o Eu fiz Ironman? o Ironman 70.3, para quem não sabe, a gente vai nadar 1,9 km, pedalar 90 km e logo em seguida eu correr uma meia maratona, 21 km. Tudo isso aqui, ó. Tudo um atrás do outro. 70.3 é porque a distância em milhas. Existe o 70.3 e o 140.6. Como é que foi da tua decisão, um cara num processo de recuperação da esclerose múltipla, tu já nadava, tu já pedalava, tu já corria? Eu brincava de correr, pedalar eu pedalei há muito tempo atrás, nadar eu nadei quando eu era criança, natação infantil ali, até os 8 anos de idade, né? Então para mim foi tudo uma bomba de uma vez. E deu certo, né? Fomos ali e... Calma, aí tu já chegou no final da história. Apavorei aqui. Não é da noite pro dia. Não. Eu falo assim, pra você que tá estudando vídeo, às vezes tá num processo de recuperação, às vezes tá vivendo uma pulsoterapia, às vezes recebeu o diagnóstico agora, é familiar de alguém que recebeu e tá buscando, às vezes, uma inspiração na nossa conversa aqui. Eu fui diagnosticado em 2017 e eu vou fazer o meu Ironman Full, que é o Ironman 140.6. Eu demoro 5 anos. É um processo de correr minha primeira corrida, pulsoterapia, 10 surtos da doença, altos e baixos. 5 anos depois, inspirado num filme, eu completo meu Ironman. E o Nazif, superando a esclerose múltipla, tem que aprender 3 modalidades e aí você vai... 6 meses. Ah, você tinha o deadline ainda, 6 meses. Resolvi fazer a prova em abril, a prova em setembro em São Paulo. Ah, e você fez o Ironman aqui, o 73 em São Paulo. Conhecendo, né, o Ironman, conhecendo a prova, eu sei que aqui é um pouco difícil ali, porque você nada ali na USP, né, água um pouco poluída e tudo mais. São Paulo tem surge agora, depois da pandemia, o Ironman 70.3 aqui. Isso. Então é muito marcante. E aí você falou, poxa, eu vou fazer em São Paulo. São Paulo. Porque foi o tempo que eu vi que dava para eu fazer ali na minha cabeça, né? Sem entender muito. O processo de treino, para mim, foi bem difícil, porque afetou a minha visão e eu tenho sintoma de um TOF. Para quem não sabe, pessoal que não tem esclerose múltipla, o meu corpo no calor sente muito mais calor que uma pessoa que não tem um TOF, né? Uma pessoa normal, vamos dizer assim. Então, para mim, foi muito difícil, porque eu ia correr, eu suava, minha visão piorava, não enxergava o Garmin aqui, não enxergo ainda até hoje aqui. Então esse processo de aceitação foi muito difícil. Então eu chorava todo o treino. O começo, até os 3 meses de treino, eu chorava todo o treino que eu ia correr. Eu chegava chorando em casa. Mas no outro dia eu ia lá e estava lá correndo de novo. Falei, não vou desistir. Você chegava chorando em casa. E é muito marcante para mim, que sigo as redes do Ironman, levanta a bandeira da esclerose múltipla, e um dia eu pego e vejo a publicação do Ironman, você cruza aquela linha de chegada debaixo de lágrimas. Eu até brinco que não tem como... Você quer ver o homem chorar, você ir numa prova de Ironman, sabe? Você vê a galera passando ali debaixo de lágrimas, e ali você cruza aquela linha de chegada.
É uma sensação indescritível que eu falo que toda pessoa teria que sentir, né? Uma coisa, para mim, foi um momento único de superação, de dar voz para a minha doença, da minha família estar ali. Foi uma coisa assim, não consigo traduzir em palavras, realmente, porque foi fantástico, fenomenal. Nem tem como eu falar a sensação que eu tive no momento. Eu só falo que todo mundo teria que ter essa Teria que sensação uma passar. vez na vida, que é muito gratificante demais. Muito. E eu digo que eu vivo assim do esporte, eu digo que toda linha de chegada, seja uma maratona, de um Ironman, de uma corrida, é o início de uma nova jornada, de Sim. uma nova corrida. Aham. E no seu caso, cruzeiro de chegada e agora? Cruzei a linha de chegada, terminei a prova, falei, nunca mais faço uma prova dessa. Sério? Nunca mais faço. Mas eu achei que seria a única prova e na verdade foi a primeira, né? Porque depois eu vi que o impacto foi tão grande, tão positivo, que eu falei, não, eu preciso continuar fazendo essas provas para poder estimular outras pessoas. Aí eu falei, não vou parar mais. E aí, hoje, olhando para trás, para aquele Nazif que recebeu o diagnóstico, que foi assustador, que chegou no fundo do poço, o que você falaria para ele? Por que que você demorou tanto tempo para mudar a sua vida? Né? Por que que você fumou durante tanto tempo? Por que que você bebeu muito? Por que não dei tanto valor nas coisas boas da vida, né? Por que não dei tanto valor na família, nos amigos, nas coisas simples? Então eu falaria isso para ele. Por que, cara, você demorou tanto Por que tempo? você demorou tanto tempo Você para... precisou ter um diagnóstico desse para poder mudar a sua vida? E agora para esse cara que está aqui em casa, hoje, que está no trabalho, que está escutando a gente, e ele acabou de receber o diagnóstico, está passando por um surto da doença, está passando por um momento difícil, está num recomeço. Não só quem tem esclerose múltipla, eu até falo, alguém que foi demitido, que levou um chifre, que perdeu um familiar, está vivendo um processo de luto, está nesse fundo do poço. Qual mensagem se dá, Nazif? A mensagem é dê tempo ao tempo, que tudo vai ficar bem. Se apegue às pessoas boas, a pensamentos positivos. Tudo na vida que tem um lado ruim, existe algo positivo. Ali no fundo do poço, de um algo ruim, vai ter uma coisa positiva. Agarre naquela coisa positiva, extrai o positivo do que está sendo negativo. E procure ajuda, converse com a sua família, procure ajuda de um médico, que você não está sozinho e você vai superar isso, vai passar. Dê tempo ao tempo. A mensagem nossa hoje, nesse bate-papo, nessa conversa, é que mesmo com suas limitações, é possível conquistar o mundo. Se inscreve no canal, tem a descrição aqui, vai ter um grupo de WhatsApp que é o Clã da Superação. Se você quer viver a superação, entra nesse grupo. Quer adquirir as estampas e viver, também tem a Climura lá, climura.com.br, que é a minha marca com a minha namorada ali de camisetas de superação. Tem uma linha agora só de esclerose múltipla, vai lá, vamos para cima. E Nazif, eu quero agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade e a tua energia nessa conversa aqui. E a gente se vê aí nesse mundo do esporte, superando e levando essa bandeira da esclerose múltipla. Com certeza. Tamo Valeu. junto. Obrigado.